viver de renda, em ter um rendimento pingando todo mês na sua conta para ser um complemento ao seu salário ou para garantir a aposentadoria confortável? Esse podcast de 8 episódios do Economia é feito para você. Você vai saber como se preparar e conhecer os investimentos para realizar seu sonho de viver de renda. Eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista. Eu sou o César Esperandio, também sou economista e nós somos especialistas em finanças e investimentos. Hoje a nossa conversa é sobre viver de renda, mas você sabia que ter uma renda mensal fruto do próprio dinheiro guardado e investido é só a última fase da independência financeira? No total são 5 passos para chegar ao cobiçado ou tão sonhado viver de renda. Vamos entender? Claro que a gente não vai estar sozinho. Nessa primeira conversa a gente recebe nada mais nada menos que o consultor Gustavo Cerbasi, que é mega especialista em finanças pessoais e autor de diversos best-sellers. Cerbasi, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado esse convite e bater esse papo aqui com a gente. Com certeza, sempre rende. Falar sobre investimentos, finanças, organização, sempre atrai atenção, mas quando a gente fala de independência financeira, de como viver essa independência financeira, a atenção das pessoas aumenta e não é por menos, né? É uma necessidade que as pessoas têm. Então, estou aqui para começar um papo, com certeza vai ser de muito valor para quem ouvir. É um sonho de muita gente, mas também pode ser um objetivo. Falando de independência financeira, o que a gente ouve por aí é que ela é dividida em alguns estágios, né? A gente associa muito independência financeira a viver de renda, mas alguns especialistas falam que é só o último de 5 estágios. Os 2 primeiros estágios envolvem questões mais básicas. E a gente vai passar por eles, não pode deixar de passar, porque faz parte da conquista dessa independência. O que a galera fala por aí é que o primeiro estágio é a independência dos pais, o que significa você sair da casa dos pais. Então, pagar suas contas, ser dono do próprio boleto. O problema é que em algumas situações a pessoa acaba se enrolando nessa fase de independência dos pais e acaba caindo no problema de se endividar. E aí ela incorre no problema de não conseguir evoluir para a independência das dívidas. Antes da gente partir para os próximos 3 steps, para as próximas 3 fases que são mais ligadas a investimentos propriamente, Gustavo, eu queria ouvir de você quais são os pontos que você acha que são fundamentais para a pessoa passar por esses 2 estágios iniciais. Bom, primeiro ponto que temos que considerar é que não só aqueles que saem da casa dos pais querem independência, mas os pais também querem independência dos seus filhos, né? E eles têm uma tendência muito forte, muito natural de querer ajudar, que acaba sendo também querer interferir nas escolhas. Por que interferir? Porque vamos lembrar que nossos pais, né, nós talvez, eu, não tivemos na escola educação financeira. Toda a sociedade brasileira ela se desenvolveu nos últimos anos com uma sombra bastante incômoda aí do endividamento. Na prática, os jovens têm que entender que o projeto sair da casa dos pais não pode ser um projeto dos pais, é um projeto do jovem e um projeto que tem que começar com referências de escolhas diferentes das que os pais tiveram. Eu proponho nos meus livros, nos meus cursos, uma inversão na ordem das escolhas. A gente não tem que pensar o quanto que eu vou ganhar nos próximos meses e quanto eu vou gastar desse ganho com a moradia, mas sim do que eu vou ganhar, quanto eu vou reservar por mês para os meus projetos. O jovem é cheio de projetos. Quer dar a volta ao mundo, quer fazer um curso, quer fazer uma pós-graduação, quer montar um estúdio, quer comprar um pequeno negócio, participar de um negócio, enfim. Esses sonhos têm que vir em primeiro lugar. E reservar um dinheiro para eles é a prioridade. Depois desses sonhos, temos que levar em consideração que o jovem hoje ele é muito conectado, ele tem muitas referências do estilo de vida que ele quer ter, né, onde está a tribo dele, né, o que fazem as pessoas dessa tribo. Então, além do dinheiro para concretizar os sonhos, tem que haver um dinheiro regularmente gasto para viabilizar uma qualidade de vida. Quanto eu vou gastar com o meu esporte, com a minha religião, com a minha tribo, com o meu dia a dia? E o que sobra desse dinheiro é o que ele tem disponível para custear a vida, ou seja, bem menos do que ele imaginava. Então o convite que deve ser feito a esses jovens não é para ter uma casa, talvez um carro, talvez uma moto, mas sim para pensar que com aquele pouco dinheiro tipicamente que o jovem tem, como ele vai se virar? Vai compartilhar a moradia? Vai dividir com alguém que ele namora ou com 3, 4 amigos? Vai morar num puxadinho no fundo da casa dos pais? Mas entender que uma vida mais simples é o caminho para não perder algo que é bem característico dos jovens brasileiros, que é saber aproveitar o momento presente e saber experimentar as experiências, oportunidades que vêm pela frente. Legal. Bom, a gente passou já pelas 2 primeiras fases e a terceira fase é a independência do ciclo salarial.
que é aquele típico amigo, né, que vive a depender do salário. Então, ele não está endividado, não chega a contrair dívidas, a viver ali no cheque especial, mas tudo que ele ganha, ele gasta no mesmo mês. Se acontecer algum imprevisto, qualquer coisa que fuja ali do padrão, ele não tem de onde tirar. Para sair dessa fase, o que muita gente fala é você precisa começar a fazer uma reserva de emergência, de segurança, enfim, tem vários nomes aí no mercado. O que é importante a pessoa observar na formação dessa reserva? Bom, ponto fundamental é que a reserva de emergências, ela não é simplesmente um dinheiro guardado para eu pensar no que aproveitar. A reserva de emergência é para lidar com as incertezas que eu tenho nos próximos meses. O que eu falei agora há pouco de ter um orçamento mais leve, um custo de vida menor, mais simples para poder ter mais experiências, já meio que compensa uma necessidade de reserva de emergências. Quanto mais flexível for o meu orçamento, quanto mais eu tiver gastos com projetos futuros e menos com gastos presentes, compromissos presentes, menor vai ser a necessidade de reserva de emergências. Quanto mais, por outro lado, meu orçamento estiver comprometido com contas de moradia, contas de saúde, contas de transporte, prestações de coisas que eu comprei no passado, mais generosa tem que ser a reserva de emergências. Então não há um cálculo específico, a gente recomenda algo em torno de 3 meses do consumo da pessoa, digamos que ela gaste R$1.000 por mês, a reserva de emergência tem que ter em torno de R$3.000. Isso se ela tiver uma empregabilidade razoável, se ela não está correndo o risco de perder emprego, senão tem que ser uma reserva bem maior. Mas a característica principal é lidar com desemprego, lidar com problemas que hoje não são cobertos pelo orçamento, lidar com algum tipo de imprevisto, do tipo, o jovem tem a vida própria dele, mas os pais estão para comemorar 25 anos de casado, vou ter que comprar um presente não está no orçamento de ninguém. Então, reserva de emergências é aquele dinheiro que a gente reserva para as sazonalidades, para as coisas que acontecem nos próximos meses, e geralmente quanto mais interessante for a vida da pessoa, mais imprevistos ela vai ter. Mais ela viaja, mais presentes ela dá, mais ela tem que, sei lá, faz cursos com frequência. Quando ela faz um curso, ela descobre que tem que comprar material, equipamentos, instalar alguma coisa em casa. Então, quanto mais interessante a vida, mais imprevistos. Então, mais generosa terá que ser a reserva de emergências. Eu diria que a grande preocupação da reserva de emergências é fazer o maior esforço possível, no menor prazo possível, para ter esse colchão. Uma vez que ele está constituído, quando você usa, você devolve o dinheiro para ele em prestações. Precisei pagar uma viagem, em 3 meses eu recupero o valor que eu tinha. Precisei lidar com um pequeno incidente, em 12 meses eu formo de novo minha reserva de emergências. Depois que ela está formada, ela se mantém. Para formar, o ideal é que a gente reforce aquele aspecto da vida simples, né, de cuidar para ter um colchão, porque quem tem essa reserva de emergência jamais vai se arrepender de atravessar um imprevisto, um problema qualquer, ou até uma oportunidade, um convite, né, para ser padrinho de casamento, sei lá, alguma coisa boa que para muita gente é um custo, mas se você tem que tirar o dinheiro, aquilo você atravessa com tranquilidade. Né? Então, ela é talvez o sinônimo de noites bem dormidas, de saber domar a ansiedade dos tempos modernos e ter tranquilidade para lidar com os imprevistos que vão acontecer, principalmente se a vida for muito interessante. Achei a análise perfeita, Gustavo. Inclusive tem um negócio que eu sempre falo que assim atinge diretamente a mim, que a reserva de emergência ela traz aquela tranquilidade, trazendo, por exemplo, caricato daquele cara que não tem a reserva de emergência e tem um chefe que às vezes é meio descabido em algumas colocações. O cara que não tem essa reserva de emergência tende a baixar a cabeça, aceitar os desaforos em vez de se pôr da maneira mais adequada possível, porque ele sabe que pode contar com aquele colchão de segurança financeira, diferente dessa pessoa que às vezes engole sapo à toa. Mas seguindo nessa linha, quais são os investimentos que você julga como adequados para a reserva de emergência que o cara pode pôr a grana ali e pode contar com ela para esse propósito? Então, na prática, a reserva de emergência tem que ter liquidez imediata, eu tenho que solicitar o resgate, ele tem que estar na minha conta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, e daqueles produtos que têm liquidez imediata, eu tenho que ter previsibilidade no ganho. Por que previsibilidade? Porque se eu estou com uma reserva financeira e lido com uma situação, por exemplo, de desemprego, tudo que eu não posso correr o risco de ver a minha reserva encolhendo sem que eu esteja gastando. Eu tinha 10, de repente eu tenho 9,5 porque a bolsa caiu. Então não é bolsa, não é risco. A reserva de emergências vai ser investimentos em renda fixa. A maior parte dos brasileiros hoje tem sua reserva de emergências em caderneta de poupança. É uma pena, porque ela é menos eficiente do que os outros produtos, sempre foi, mesmo no período de taxa Selic mais baixa. Hoje, com a taxa Selic em 2 dígitos, ela é bem inferior aos demais produtos de renda fixa. Então, a recomendação para a reserva de emergências hoje é
Ou títulos públicos, e aí não é qualquer título público, é Tesouro Selic, para me manter dentro daquela faixa de previsibilidade, saber o quanto eu vou ter de rendimento, não correr o risco de meu Tesouro Selic render abaixo do que eu gostaria quando eu preciso. Além do Tesouro Selic, os bancos oferecem também os CDBs e os fundos de renda fixa, os fundos DIs. Alguns deles com crédito privado, uma participação pequena em crédito privado. Muito legal. Depois da pessoa já estar com a reserva de emergência do tamanho que ela julga tranquilo para ela, um tamanho confortável, uma próxima fase da independência financeira, quando ela já tem uma graninha para diversificar em outros produtos financeiros, eu enxergo como a fase da independência do emprego, que vai além daquela característica da reserva de emergência que, dentre outras coisas, você sabe que se perder aquela fonte de renda, você tem um respiro de alguns meses para procurar um novo emprego. A independência do emprego dá a oportunidade da pessoa eventualmente fazer uma transição de carreira. Se ela está numa carreira A e eventualmente ela tem um sonho de trilhar uma segunda carreira, com esse colchão de segurança adicional da independência do emprego, ela pode fazer essa transição de carreira, eventualmente empreender, se correr atrás do seu sonho e coisas desse tipo. Depois dessa reserva de emergência montada, quais são os próximos investimentos? Que característica eles têm que ter para se adequar a essa fase? Do ponto de vista dos investimentos, quem já tem a reserva de emergências tem que ter dois cuidados. Há uma tendência do jovem hoje querer investir nos produtos da moda. Todo mundo fala de NFT, criptos, produtos que estão sendo lançados, mas na verdade, antes de pensar nos produtos de risco, é preciso garantir o futuro. Reserva de emergências garante o presente, garante que eu não me frustre diante de imprevistos. É importante ter um investimento mais tradicional, uma carteira de investimentos mais tradicional para dar certeza à renda que eu quero ter no futuro. Pode chamar de plano de previdência, pode ser o equivalente a um plano de previdência, pode ser uma carteira de dividendos, ações ou fundos imobiliários, mas algo que eu pare, faça uma conta, estabeleça quanto poupar por mês durante quanto tempo para chegar num patrimônio e saber quanto desse patrimônio eu vou ter de renda. Ah, mas eu vou saber quanto eu vou ter de renda no futuro? Se você tem uma carteira de fundos imobiliários e ações, no pior cenário você vai estar ganhando alguma coisa em torno de 4 ou 5% ao ano. É daí para mais, né? A gente sabe que fundo imobiliário, ações, se eu compro hoje, daqui a 10 anos, eles estarão rendendo mais, só que o preço de investimento que eu tenho é de 10 anos atrás. Então, o percentual em cima do investimento é muito maior. Mas eu vou comprando títulos, vou comprando ativos que vão me gerar renda no futuro. No meu tripé de investimentos, eu olhei reserva de emergências, eu olhei construção da renda futura. Quanto mais jovem for a pessoa, menor o esforço para a renda futura. Talvez algo de 100, 200 reais por mês garanta uma ótima renda no futuro. É só depois da reserva de emergência estar formada no nível que a pessoa quer ter e só depois dela estar já embalada numa construção do seu patrimônio, da sua renda futura, que ela vai olhar para outros ativos de maior risco. Ah, eu quero estudar sobre empresas pequenas, small caps. Pode estudar. Quero estudar sobre criptoativos, quero estudar sobre investimentos exóticos, reflorestamento, ESG. Não importa qual que é o ativo, o melhor ativo é aquilo que a pessoa conhece bem. Mas ela só pode entrar numa carteira de risco para projetos, ainda que quando eu falo carteira de risco, é para projetos que não tem pressa para acontecer. Tá? Não é para a festa que ela vai participar daqui a 3 meses, mas quando eu juntar 20 mil reais eu faço um intercâmbio, alguma coisa assim, ela pode investir em algo de risco, desde que ela esteja cuidando bem do presente com a reserva de emergências, desde que ela esteja construindo consistentemente o futuro com o seu projeto previdenciário. Então eu vejo a reserva de emergências como a paz que eu tenho quando acontece um gasto que não estava nos planos. O projeto previdenciário eu vejo como o que eu vou ter de renda caso tudo dê errado na minha vida, meus investimentos em tudo errado, então daquele patrimônio sai minha renda. E os demais investimentos são as apostas que eu faço de tentar me adiantar à média. Quando a gente fala aposta, não é jogo, tá? Eu estudo sobre ações, eu estudo sobre fundos imobiliários, eu estudo sobre criptoativos. Se eu tenho mais conhecimento, eu tendo a sair na frente da média. Então eu vou apostar, talvez no mercado que as pessoas estão dando pouca atenção nesse momento, né? E aí eu vou conseguir fazer escolhas melhores. Se eu não tomo esse cuidado tripé, o que acontece com a maioria das pessoas é falar, cara, eu fiz um cursinho de trading, fiz um cursinho de criptoativos, fiz um cursinho de ações, estou entendendo. E a pessoa põe um all-in, né? Aposta tudo numa um único tipo de ativo,
E aí esse único tipo de ativo vai ter um comportamento volátil e a pessoa tende a se sentir ansiosa com aquilo, né? Começa a dar mais atenção para a carteira de investimento que para a sua carreira, para suas necessidades do dia a dia. E essa ansiedade vai pregar algumas peças, a psicologia econômica explica muito bem como as pessoas reagem ao medo, reagem à perda. Na verdade, quem está com reserva de emergências formada e está com futuro tranquilo, tende a ter uma postura muito mais segura em relação a ativos que oscilam, tende a acompanhar com menos frequência a oscilação, não se preocupar tanto com isso e permitir que a carteira trabalhe ao longo do tempo, fazendo escolhas que vão se pagar depois de acumular os rendimentos aí de vários períodos. E aí a gente entra, então, finalmente no famoso viver de renda, né? Que aí já envolve um plano mais de longo prazo, eu diria, e que deve ser bem planejado de fato, porque afinal a pessoa vai abrir mão, né, de uma carreira tradicional, enfim, vai abrir mão de algumas fontes de renda para passar a viver só com os investimentos, né, com o fruto desses investimentos, desse patrimônio que ela acumulou ao longo dos anos. Óbvio que para fazer essa conta do viver de renda, tem alguns números que a pessoa tem que saber, né? Então, um deles é o padrão de vida que ela leva, né? Qual que é o custo de vida que ela tem atualmente. Mas quais são as suas dicas para pôr isso num plano de fato? Tem alguma conta que a pessoa possa fazer para ela planejar o famoso viver de renda? Primeiro ponto é que não existe melhor lugar no mundo para se viver de renda do que o Brasil. A quantidade de alternativas que nós temos de produtos financeiros que pagam alguma coisa com recorrência é sem igual no mundo inteiro. Se eu na Europa, por exemplo, quero ter uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável, eu vou ter fundos de ações para renda variável e fundos de ações que pagam dividendos para renda fixa. Ponto. Eu não tenho muitas opções. No Brasil nós temos LCAs, LCIs que pagam renda mensal nos bancos, nós temos títulos públicos com juros semestrais, nós temos fundos imobiliários, uma variedade bastante interessante que pagam dividendos. Está começando o mercado dos FIAGROS, fundos do agronegócio que permitem pagar alguma coisa parecida com arrendamento mercantil. E, enfim, outros produtos devem surgir. O que a pessoa tem que ter em mente é que, primeiro, carteira para se construir renda é algo que normalmente as pessoas só vão ver resultado no futuro e tudo que está muito distante a gente tende a não confiar, a gente tende a não ter apego, não ter foco para manter. Em todo o planejamento que eu proponho aos meus leitores, aos meus alunos, eu recomendo a eles que no orçamento doméstico, no dia a dia, eles acrescentem uma informação que eu considero valiosíssima, muito importante, que além das receitas e gastos, eles incluam também um indicador que eu chamo de grau de independência financeira. O que é o grau de independência financeira? É simplesmente o rendimento do meu patrimônio financeiro, o rendimento dos meus investimentos dividido pelo total dos meus gastos. Vamos imaginar que eu tenha gastos de R$1.000 por mês e meu pequeno patrimôniozinho lá na poupança, onde quer que esteja, está já rendendo algo em torno de R$30 por mês. Puxa, mas se eu tenho R$30 dividido por 1.000, eu já tenho 0,3% de independência financeira. Aliás, não importa qual seja o rendimento, mas o fato de eu ter um grau que a todo mês melhora, todo mês eu compro um pouco mais de renda fixa, eu aumento o meu investimento, o 0,3 passa para 0,35, depois de um tempo está 1%, depois está 10%, 20%, a coisa vai crescendo e a pessoa vai perseguindo um indicador que é tangível. Então, por exemplo, eu lembro muito bem de quando eu comecei a montar esse indicador, lá no começo da minha carreira que eu tinha 10% de independência financeira. A cada mês eu era seduzido pelo crescimento desse indicador e ele foi crescendo até eu chegar a 100%. 100% é quando o total de rendimentos da minha carteira pagava minhas contas do mês. Naquele momento eu podia parar de trabalhar. Por que eu não parei de trabalhar? Porque eu percebi que continuar a trabalhar significa nutrir não as contas que eu tinha para pagar, e sim nutrir o meu patrimônio. Se eu ganho, por exemplo, 5 mil por mês e eu acrescento esses 5 mil no patrimônio, eu estou vendo que esses 5 mil podem me render a cada mês mais R$50. Então, esses R$50 a mais é talvez uma assinatura de um serviço de streaming que eu estou comprando, alguma coisa nesse sentido. Então, enxergar o rendimento e não o patrimônio é muito saudável. Se qualquer pessoa agora ganhar um prêmio na Mega Sena, um Big Brother da vida, e falar, puxa, tenho 1 milhão, 2, 3, ela está com um pensamento errado. Se ela entender o quanto que ela ganha com isso, ela vai ter uma noção mais clara das possibilidades. E aí, como viver de renda? Existe um conceito no mercado chamado de carteira de viúva, né, que a pessoa tem um patrimônio, ela tem que distribuir isso numa série de produtos de renda fixa, diversificados, frentes diferentes, mas que pinguem todo mês um dinheirinho na conta. Pode ser um pouco em títulos públicos, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em LCAs, né, com pagamento recorrente, enfim, mas eu vou ter
uma espécie de, talvez uma planilha que me guie quanto que eu vou ter de ganho a cada mês e organizar meus investimentos para que isso aconteça. Entre os meus alunos eu oriento, por exemplo, para quem vai construindo ao longo do tempo, tentar todos os meses comprar algum título com vencimento lá na frente, não importa se ele tem pagamento mensal ou não, mas que vai criando uma escala de vencimentos de títulos que me permite tomar uma decisão. Eu vivo isso hoje. Todos os meses eu tenho na minha carteira títulos que foram comprados, alguns em 2019, alguns em 2018, alguns em 2015, né, mas que eu sei qual que é o valor que vai cair na carteira, então eu não preciso ter reserva de emergências. Eu olho o próximo mês, eu sei o quanto eu vou resgatar, o quanto eu vou reinvestir, e só o fato de ter títulos vencendo já me dá uma tranquilidade. Lembrando que quando eu compro um título com vencimento daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu estou pegando os títulos com os melhores rendimentos no mercado. Eu tenho raríssimos títulos na minha carteira que rendem menos de 10% ao ano. E passamos por taxa Selic de 2, 3, 4% ao ano, ou seja, ganhos bem acima. Por quê? Simplesmente porque toda vez que eu tenho uma chance de garantir um ganho ou em PCA mais 6, 7, ou um pré-fixado de 10, 12, 15% ao ano, eu abraço essa causa e eu sei que lá na frente eu vou ter que administrar quando o dinheiro cai na conta com uma bela rentabilidade. Então, viver de renda não é só cair dividendo na conta, é eu ter um plano, talvez uma planilhinha que me mostre, a cada mês está vencendo algo que eu comprei lá atrás, que vai me permitir tomar a decisão, parte eu coloco na conta, eu coloco no bolso, parte eu reinvisto, compro mais títulos para comprar para vender daqui a um tempo, que vão me permitir manter aquela disciplina do resgate. Eu diria que o dashboard, a planilha que controla o quanto vai cair de dinheiro na conta nos próximos meses, é equivalente a eu ter um conjunto de imóveis e saber quais contratos estão vencendo, onde eu vou ter que buscar novos inquilinos, qual contrato de aluguel me paga recorrentemente sem problema, sem dor de cabeça, às vezes um ponto comercial. Com títulos públicos, com títulos privados, é possível fazer uma carteira desse tipo e colher resultados bem consistentes que a gente não consegue em outros países, a não ser no Brasil. Ótima análise essa de ter um olhar mais panorâmico de como está a carteira de investimentos, inclusive levando em conta aí os vencimentos de cada uma. Vou botar isso em prática aqui na minha também. Pensando nos investimentos dessa pessoa que já está querendo receber as rentabilidades de maneira recorrente, periódica, tem algumas aplicações que são mais recomendadas que aliam equilíbrio entre um grau de segurança e rendimento acima da inflação para que ela possa receber essa rentabilidade e não corroer o patrimônio? Olhando para o ponto de vista dos investimentos, nós temos que entender que no curto prazo a previsibilidade de ganho é muito importante. O que me dá previsibilidade de ganho hoje no mercado? Fundos imobiliários, títulos públicos com pagamentos semestrais e ainda os raros títulos privados, CDBs, LCAs, LCIs com pagamentos mensais. São raros, mas tendem a se tornar mais frequentes no mercado. É porque eu sei o quanto vai ter de rendimento, eu contrato um pré-fixado. Então, por mais que a gente esteja aí com um pré-fixado pagando 11% ao ano livre de impostos, se eu controlar a minha inflação, eu estou tranquilo. Quando eu quero proteção de prazo mais longo e não de curto prazo, eu vou ter que procurar algo vinculado ao IPCA, me proteger da inflação. Então, pensando que parte da minha carteira tem que proteger os ganhos futuros e eu já estou com o meu ganho de curto prazo provisionado ou garantido pelos títulos de renda fixa pré-fixados, eu vou ter uma parte da carteira sempre acompanhando a inflação e jamais as pessoas irão se arrepender de ter seus 20%, 30% da carteira em títulos de inflação. Porque as crises acontecem com frequência no Brasil e elas serão muito recompensadoras para quem tiver títulos atrelados à crise. Por mais que fique um pouco mais escasso o ganho mensal dos pré-fixados, daqueles pagamentos recorrentes, eu vou ter compensações no saldo acumulado no valor dos títulos. Então, hoje uma boa carteira para quem quer viver de renda, ela deve ter pelo menos metade dela, uma variedade muito grande de títulos entre públicos e privados e fundos imobiliários que me garantam um rendimento recorrente e uma parte da carteira, a outra metade, protegendo-se da inflação das crises com algo ligado à inflação. Nós temos poucos títulos que pagam rendimento atrelado à inflação, temos título com pagamento semestral, título público semestral, mas na prática o meu objetivo é contar mais com os vencimentos atrelados à inflação e com os rendimentos mensais atrelados ou a um juro pré-fixado ou a taxa Selic para saber como lidar com o meu orçamento no curto prazo. Né? E aí cabe o exercício do investidor administrar a própria inflação, tendo um orçamento com menor custo fixo, maior gasto variável. Se subir demais algum tipo de custo, eu cancelo uma atividade de lazer, eu postergo algum curso para acomodar
aquele imprevisto de curto prazo na minha carteira. Bom, infelizmente a conversa chegou ao fim. A gente abriu com chave de ouro essa série de conversas aqui do UOL Economia. Vai ter muita gente legal passando por aqui. Gustavo, não sei se você prefere, na verdade, Gustavo ou Cerbasi, mas muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi bem legal e você trouxe uns conceitos interessantes para a gente refletir aí no nosso plano de viver de renda. Tenho que agradecer a você, ao César, pela oportunidade desse papo aqui. Quando veio o convite, quando vocês falaram do tema, eu sabia que havia provocações interessantes a serem feitas. É uma honra estrear essa série e tenho certeza que quem dedicar um tempinho a acompanhar esse conteúdo aí vai se surpreender, porque, como eu falei agora há pouco, o mercado financeiro nos dá muitas oportunidades desde que nós estejamos dispostos a aprender a me envolver. Estou à disposição de vocês para outras conversas. Espero que o público tenha gostado e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Volte sempre, Gustavo. Muito obrigado, gente.